pessoal, sou o professor Hugo Gomes e nesses poucos minutos vou tentar passar para vocês um pouco sobre os logaritmos, a sua definição e suas propriedades. Bem, antes de prosseguirmos com essa aula, é importante destacar que para haver uma compreensão mais embasada sobre os logaritmos, é necessário que vocês tenham estudado as equações exponenciais. Então, caso ainda não tenham estudado esse conteúdo, é necessário que antes de visualizar a aula vocês pratiquem um pouco das equações exponenciais. Então, vamos lá. Observem a equação exponencial 2 elevado a x igual a 8. Ela é caracterizada como equação exponencial, pois a incógnita da equação aparece como um expoente. E existem dois métodos de resolução dessas equações exponenciais. O primeiro método consiste em reduzir os membros à mesma base. Assim como segue o exemplo, o 8 a gente pode escrever como 2 elevado a 3. E, por questões de igualdade entre membros, a gente pode afirmar, já que essas bases são iguais, nós podemos afirmar que os expoentes também são. Então, a solução dessa nossa equação, x igual a 3. Só que existem equações exponenciais onde nós não podemos reduzir a mesma base. Esse exemplo aqui, 3 elevado a x igual a 5, nós não podemos resolver ela como a gente resolveu o nosso primeiro exemplo, porque não é possível reduzir a mesma base. Então, nesse caso, nós vamos utilizar o logaritmo para resolver essa equação. Então, nós podemos dizer que o logaritmo é um instrumento matemático que serve para resolver equações exponenciais onde nós não podemos reduzir a mesma base. Ou podemos simplesmente dizer que logaritmo é o valor do expoente de determinada equação exponencial. Então, a definição formal de logaritmo, ela diz o seguinte, que logaritmo de A na base B, esse A é um logaritmando, o B é a base do logaritmo, então o log de A na base B é igual a um número qualquer C, se e somente se B elevado a C for igual a A. Então, o nosso objetivo é descobrir qual o expoente que eu devo dar para esse número B para ele se tornar igual ao número A. Veja os exemplos. Log de 8 na base 2. A pergunta a ser feita é: qual é o expoente que eu devo dar o 2 para ele se transformar em 8? A resposta é o 3. Então, ó, 2 elevado a 3 é igual a 8. Certo? Por isso que a resposta desse logaritmo é 3. Observe mais um exemplo. Log de 81 na base 3. A pergunta: qual expoente eu devo dar ao 3 para ele se tornar igual a 81? A resposta é 4, porque 3 elevado a 4 é igual a 81. Mais um. Log de 1 sobre 25 na base 5 é igual a menos 2. Por quê? Porque 5 elevado a menos 2 é igual a 1 sobre 25. Porque nós invertemos a base, trocamos o sinal do expoente e resolvemos para chegar no 1 sobre 25. Só que existem logaritmos que a resolução deles não vai acontecer de forma imediata. Observem esse, log de 3.125 na base 25. Então, como a gente não consegue determinar esse valor de forma imediata, a gente vai pegar esse logaritmo e vai igualar a uma incógnita qualquer, x. E vamos aplicar a definição de logaritmo. A definição diz o quê? Diz que
25 elevado a x tem que ser igual a 3.125. Então ficaremos assim, ó. 25 elevado a x igual a 3.125. Caímos numa equação exponencial, então vamos resolvê-la. Transformando na mesma base, 25 é 5 ao quadrado, 3.125 é a mesma coisa de 5 elevado a 5. Resolvemos a potência de potência, certo? Nós temos aí 5 elevado a 2 elevado a x, então a gente multiplica os expoentes. 5 elevado a 2x igual a 5 elevado a 5. As bases são iguais, igualamos os expoentes. Então, x igual a 5 sobre 2. Essa é a nossa resposta do logaritmo, certo? Consequências imediatas da definição. O log de 1 na base A, ou seja, o logaritmo de 1 em qualquer base, sempre vai ser igual a zero. Por quê? Porque qualquer número elevado a zero é igual a 1. Bem trivial essa consequência. Log de A na base A sempre é igual a 1, porque A elevado a 1 é igual a ele mesmo. Também muito simples de compreender. Log de A elevado a M na base M é igual ao próprio M, pois a pergunta a ser feita é: qual é o expoente que eu devo dar a A para ele ser igual a A elevado a M? Obviamente, para ele ser igual a A elevado a M, eu tenho que dar o expoente M. Então, a resposta seria o próprio expoente M. A quarta consequência, ela é a menos trivial de todas. Então, eu vou dar uma explicação rápida sobre como acontece isso aqui. Observe. A elevado a log de A na base B. Observe que a base da potência é igual à base do logaritmo. E esse logaritmo ele está como expoente de A. Então, veja um exemplo com números. O exemplo é 5 elevado a log de 2 na base 5. Então, observe que, pela nossa consequência de definição, a solução disso aqui vai dar 2. Mas vamos provar que é 2. Vamos chamar o log de 2 na base 5 de x. E vamos aplicar a definição de logaritmo aqui, ó. Então, 5 elevado a x é igual a 2. Ok. Voltando para o nosso, aqui no nosso lado esquerdo, como eu chamei esse expoente de x, eu vou fazer a substituição. 5 elevado a x. E nós acabamos de ver aqui que 5 elevado a x é igual a 2. Portanto, igual a 2. Então, concluímos que 5 elevado a log de 2 na base 5 é igual a 2. Propriedades dos logaritmos. Observem, pessoal. Os logaritmos, eles, além de ter aquela importância de resolver as equações, eles também contribuem de outra forma bem significativa para a resolução de problemas. Os logaritmos, eles transformam multiplicação em soma, como essa propriedade que vocês estão vendo aí, ó, log de A vezes B na base 10. Quando a base não aparece, essa base é 10. Ela pode ser transformada em log de A mais log de B, conservando a mesma base. E além de transformar produto em soma, ele transforma divisão em subtração. Observe a propriedade 2. Log de A sobre B na base 10 é igual a log de A na base 10 menos log de B na base 10. A terceira propriedade diz que quando o logaritmando tiver um expoente, esse expoente pode ir para frente do logaritmando, desculpe, multiplicando. Então, o B vem para cá, ó, multiplicar o logaritmo. E a quarta propriedade fala sobre o expoente da base do logaritmo. Quando a base do logaritmo tiver um expoente, ela também vai para frente do logaritmo, mas ela não vai multiplicando, ela vai dividindo, como você vê aqui nesse exemplo. O C veio para frente do logaritmo, dividir o logaritmo. Para finalizar, vamos ver a mudança de base. Então, vai ser necessário em alguns problemas nós fazermos uma mudança de base para facilitar a resolução do problema. Então, observe meu exemplo. Eu tenho aí o log de A na base B e quero mudar para uma base qualquer C, sem relação nenhuma com A e com B. Então, essa mudança de base ela vai ser feita da seguinte forma. O logaritmando
continua sendo logaritmando daqui do numerador. E a base do logaritmo, ela vai ser logaritmando do denominador, certo? E a nossa base C, ela foi escolhida aleatoriamente. Veja um exemplo com números. Mude o logaritmo abaixo para a base 8. Então, nós temos log de 2 na base 5. Ficaremos com log de 2 na base 8, dividido por log de 5 na base 8. Esse procedimento vai ser interessante em determinados problemas. Vamos agora a alguns exemplos para utilizarmos o conceito e as propriedades dos logaritmos. Exemplo 1. Sabendo que log de 2 na base 10 é igual a 0,3 e log de 3 na base 10 é igual a 0,47, calcule. Esse logaritmo na base 10 é chamado de logaritmo decimal. Ok? Então vamos lá. A letra A pede para calcular log de 6. Então, pessoal, como eu tenho na informação da questão o log de 2 e o log de 3, eu tenho que escrever esse 6 em função de 2 e de 3. O que é muito simples, porque o log de 6 é a mesma coisa de log de 3 vezes 2. Observe, ó, 3 vezes 2 é a mesma coisa de 6. Aplicando a propriedade da soma, esse produto aqui vai virar uma soma de dois logaritmos. Então, eu vou ficar com log de 3 mais log de 2. Como eu tenho os valores no meu enunciado, eu vou substituir. Log de 3 é 0,47 e log de 2 é 0,3. Somando os dois, a resposta final 0,77. Letra B. Log de 5. Tenho que escrever o log de 5 em função do 2 ou do 3. Então, o log de 5 pode ser escrito como 10 dividido por 2, porque 10 dividido por 2 é 5. Como aqui eu tenho uma divisão, esse logaritmo vai transformar em uma subtração. Então, ficarei com log de 10 na base 10 menos log de 2 na base 10. Log de 10 na base 10, nós vimos lá nas consequências que sempre que o logaritmando for igual à base, sempre vai dar 1. E o log de 2 tem a informação na questão que é 0,3. 1 menos 0,3 é igual a 0,7. Letra C. Log de 81. O log de 81 vai ser transformado, ó, 81 é 3 elevado a 4. E aprendemos que a propriedade do expoente faz com que esse expoente venha para frente e multiplicar o logaritmo. Então, o 4 vai para frente do log, multiplicar. Então, vou ficar com 4 vezes log de 3. Como log de 3 é 0,47, 4 vezes 0,47 dá igual a 1,88. Exemplo 2. Considerando a equação 2 elevado a x igual a 5 e que log de 2 é igual a 0,3, calcule o valor mais próximo de x. Então, pessoal, eu tenho aqui uma equação exponencial onde eu não posso reduzir a mesma base. Mas a questão me deu a informação do log de 2, então eu vou aplicar um logaritmo em ambos os membros. Observe. Aplicando o logaritmo em ambos os membros, eu vou ficar com log de 2 elevado a x igual a log de 5. O x vai vir para frente e multiplicar o logaritmo. E o log de 5 pode ser escrito como log de 10 sobre 2. Ok. O log de 2 a questão forneceu para a gente, que é 0,3. E o log de 10 sobre 2 a gente aplica a propriedade da divisão de logaritmandos, que vira uma subtração. Log de 10 é 1, log de 2 é 0,3. Então, ficaremos com 1 menos 0,3, é igual a 0,7. O 0,3 que está multiplicando o x passa dividindo. 0,3 sobre 0,7 sobre 0,3 é aproximadamente 2,33. Exemplo 3. Adotando-se os valores log de 2 igual a 0,30 e log de 3 0,48, calcule a raiz da equação 5 elevado a x igual a 60. Novamente, vamos aplicar o logaritmo em ambos os membros e vamos aplicar as propriedades. O x vai vir para frente multiplicando. Esse x aqui, ó, vai vir para frente do logaritmo. E o 60 nós vamos fatorar ele. O 60 fatorando em fatores primos é 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. O log de 5
esse log de 5 vai ser o log de 10 sobre 2. E aqui, que é um produto, nós vamos transformar em soma, certo? Vamos agora pegar esse 2, que é o expoente, e levar para frente do logaritmo. Ficamos com, aplicando a propriedade da divisão aqui, log de 10 menos log de 2, igual a 2 log de 2, mais log de 3, mais log de 5. Log de 10 é 1, log de 2 0,3, como tem na questão, e substituímos os valores. Log de 2 0,3, log de 3 é 0,48, e o log de 5, a gente já sabe, devido a esse cálculo aqui, ó, 1 menos 0,3 é 0,7. Então 0,7x vai ser 0,6 mais 0,48 mais 0,7. X igual a 1,78 sobre 0,7, que dá igual. Bem, pessoal, muito obrigado pela atenção. Aguardem nossa próxima aula no site www.radixmatematica.com.